E o tema de hoje é quando o processo é longo. Vamos conhecer um pouco mais sobre José. Em Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim: O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Uma das coisas mais difíceis da vida é a gente continuar acreditando quando o processo parece demorado demais, não é mesmo? Existem sonhos que parecem distantes, orações que parecem sem resposta, promessas que parecem não sair do lugar. E quanto mais o tempo passa, mais o coração começa a perguntar: será que Deus esqueceu de mim? Bom, se alguém poderia falar sobre processos longos, esse alguém com certeza era José. Porque antes de viver os sonhos que Deus lhe mostrou, José precisou atravessar anos de espera, anos de injustiças e de dificuldades. O versículo diz que o Senhor estava com José. E essa frase aparece várias vezes na história de José. E o mais impressionante é que ela não aparece apenas nos momentos bons. Ela aparece quando José foi vendido pelos irmãos, quando ele foi levado para uma terra estranha, quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi lançado na prisão. Ou seja, as circunstâncias mudavam, mas a presença de Deus continuava. E isso nos ensina algo poderoso. O processo pode ser difícil, mas Deus não abandona seus filhos durante a caminhada. José tinha sonhos grandes, sonhos que vinham de Deus. Mas entre o sonho e o cumprimento existia um processo. E muitas vezes é exatamente essa parte que ninguém gosta. Nós gostamos das promessas, gostamos dos milagres, nós gostamos dos resultados. Mas nem sempre nós gostamos da preparação. Isso porque a preparação ela exige paciência. Talvez o maior desafio de José não tenha sido a prisão. Talvez tenha sido não desistir durante a espera. Porque existem momentos em que tudo parece parado. Nós fazemos as orações, a gente continua trabalhando, continua fazendo a nossa parte, mas nada parece mudar. E é justamente nesses períodos que a nossa fé é fortalecida. Fé não é apenas acreditar quando tudo está funcionando. Fé também é continuar confiando quando a gente ainda não vê os resultados. O interessante é que Deus estava preparando José para algo muito maior do que ele imaginava. José queria entender o presente, mas Deus já estava trabalhando o seu futuro. E isso acontece com a gente também. Muitas vezes nós enxergamos apenas a dor atual, mas Deus está enxergando a obra por completo. Porque o Senhor, Ele vê aquilo que ainda nós não conseguimos ver. Talvez você esteja hoje vivendo um processo longo, uma espera, uma luta, uma oração que parece sem resposta. E o desânimo pode estar começando a bater a porta. Mas preste atenção, a história de José nos lembra algo muito importante. O tempo de preparação não é tempo perdido. Mesmo quando parece que nada está acontecendo,
Deus continua trabalhando. Às vezes, Ele está moldando o nosso caráter. Às vezes, Ele está fortalecendo a nossa fé. E às vezes está preparando portas que nós ainda não conseguimos enxergar. Então hoje não olhe apenas para aquilo que ainda não aconteceu. Vamos olhar também para tudo que Deus já nos presenteou até aqui. Nós chegamos até hoje, o dia de hoje, porque a mão de Deus não deixou a gente desistir. Vamos continuar caminhando, vamos continuar confiando e vamos nos lembrar: o processo faz parte da preparação. Vamos falar com Deus agora, entregar a Ele todas as áreas da nossa vida onde estamos cansados de esperar. Senhor, meu Deus e meu Pai amado, existem momentos em que a espera parece longa demais, momentos em que não entendemos os processos, não enxergamos as respostas e aí nos sentimos cansados. Mas hoje, Senhor, hoje queremos lembrar da vida de José. Queremos lembrar que o Senhor continua presente mesmo nos períodos difíceis. Eu te peço, meu Deus, fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e ajuda-nos a não desistir daquilo que o Senhor começou em nossa vida. Senhor, quando o desânimo aparecer, sustenta-nos. Quando a espera parecer pesada, renova as nossas forças. E que nunca esqueçamos, o Senhor continua trabalhando, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Talvez hoje, você, eu, nós estejamos no meio do processo e a gente ainda não consiga entender tudo o que Deus está fazendo. Mas não vamos desistir, não é? Vamos continuar. Algumas das maiores obras do Senhor acontecem justamente naqueles períodos em que parece que nada está acontecendo. Bom, amanhã, na nossa série Fé na Vida Real, vamos conversar sobre um sentimento que muitas pessoas enfrentam e enfrentam em silêncio. Uma reflexão sincera para aqueles que estão cansados de esperar resultados. Portanto, reserve aí alguns minutos do seu dia e venha caminhar conosco nessa jornada de fé. Até amanhã, se Deus permitir. Fique com Deus.